えおたき Após tantos anos afastado de Super Sentai, Toshiki Inouye volta para inovar a franquia, assim como fez com Jetman lá em 1991. Eu confesso que estranhei bastante os 2 primeiros episódios de Dom Brothers, pois ele tinha uma direção muito confusa, muito esquisita, muito acelerada, muito filtro, tudo parecia ser muito mal encaixado, até que no episódio 3 eu entendi a proposta da série e realmente acredito que ela veio inovar e modificar para sempre o gênero conforme conhecemos hoje. A começar pelos membros dos Dom Brothers não conhecerem a identidade da própria equipe e eles serem summonados contra sua vontade ou não para o campo de batalha toda vez que o monstro aparece. E conforme eles ajudam durante a batalha, eles acumulam pontos que podem ser usados para um desejo pessoal. Apesar que até o momento parece que apenas Samarella sabe conscientemente disso. Esse tipo de sistema me lembra bastante o mangá Gantz, onde os selecionados, geralmente pessoas que haviam morrido naquele dia, são invocados para um quarto, onde eles se armam e vão enfrentar alienígenas que estão na cidade. Conforme eles matam alienígenas e ajudam na batalha, eles ganham pontos que também servem para realizar um tipo de desejo. Eu acredito que esse tipo de sistema já esteja rolando há bastante tempo na linha temporal da série, o que dá bastante brecha para já ter existido outros membros da equipe que preferiram cair fora do jogo. Essa dica é reforçada no episódio 10, aonde aparece uma nova Ranger amarela e todo mundo esqueceu da Ranger amarela antiga. Os monstros da série nascem a partir da ganância humana. E apesar de sempre usarem a ganância humana, na verdade, todos os pecados capitais aparecem durante os episódios. Como, por exemplo, a inveja do jogador de ping-pong, ou então do cara que queria ser mangaka, a luxúria da velhinha que queria parecer mais jovem do que realmente era, ou então a gula do dono do restaurante de onigiri, e por aí vai. Esse tipo de recurso narrativo eu gosto bastante e foi muito bem explorada lá em Kamen Rider Oz através dos Creed. Acredito até que foi por isso que a série preferiu manter as moedas para remeter à ganância, em vez de trocar por outro brinquedo, e era mais econômico manter e reaproveitar os mods lá do Zenkaiger. E apesar disso, os monstros têm envolvimento com a psicologia. Eu vou fazer um outro vídeo sobre o assunto que eu devo lançar ainda essa semana. Esses monstros, quando são derrotados pelos Dom Brothers, os seres humanos voltam ao normal. E quando eles são derrotados pela equipe rival, os mestres da mente, o portador do monstro ou morre ou é enviado para outra dimensão. Mas sabemos que o verdadeiro inimigo da série são os bestiais. E sabemos também que um desses bestiais ocupa o corpo de uma pessoa que já foi corrompida pela ganância e que habitou um desses monstros que o Dom Brothers derrotou. Eu acredito que os mestres da mente estão eliminando essas pessoas
porque uma pessoa, uma vez corrompida pela ganância, é uma porta aberta para os bestiais. E eu acredito que muito em breve todos os brothers serão corrompidos pela ganância. E eu vou explicar o porquê. Pela primeira vez num Super Sentai, o foco da história é numa mulher. Por mais que lá em Kaku Ranger, boa parte da história seja focada na Tsuruhime, ela ainda dividia bastante protagonismo com Sasuke. Aqui em Dom Brothers já se mostra bem diferente desde o primeiro episódio, porque vemos boa parte da narrativa através da Haruka, a Oni Sister, que no futuro vai se tornar a pedra fundamental da equipe e unir todos os brothers. No primeiro episódio, vemos que a Haruka era uma mangaka de sucesso que foi acusada de plágio e toda a sua vidinha perfeita desandou. Ela começou a ser perseguida por monstros, virou Ranger e o resto é história. Lá no episódio 9, ela descobre o sistema de pontos e desejos de Dom Brothers. E ela não pensa duas vezes em torrar todos os seus pontos e retornar à vidinha perfeita que ela tinha. No episódio 10, conhecemos uma nova Ranger amarela. No caso, uma fotógrafa que também está sendo acusada de plágio. A Haruka começa a se sentir incomodada, frustrada, acreditando que ela passou o problema dela para uma outra pessoa, até então inocente. Ela começa a se sentir frustrada e pega essa responsabilidade para ela, tenta fazer novos pontos para desejar que o desejo anterior dela seja desfeito e que aquela fotógrafa volte à sua vida normal. Com isso, eu quero fazer aqui algumas observações. Primeiro, esse sistema de pontos meio Gantz lembra bastante a lenda da pata do macaco, uma lenda oriental em que você faz um desejo, mas esse desejo tem um tronco proporcional. Tipo, uma arma quando atira, quanto mais poderosa, maior vai ser o tronco dela. Eu acredito que existiu uma Oni Sister anterior a Haruka e que passou para ela esse problema de plágio, de acusação e etc. E eu tenho certeza que isso vai aparecer na série. A outra observação que eu quero fazer é que a Haruka é a única pessoa que se livrou da ganância que a afetava. E eu acredito que é por isso que ela vai ser a personagem fundamental para salvar não só as pessoas, mas como todos os Dom Brothers. O Saruhada, o Saru Brother, é um membro que a gente menos sabe sobre. Ele diz que nunca trabalhou na vida e quando ele tocou numa moeda, ele sentiu uma grande repulsa, um grande asco, e que ele prefere não trabalhar, e que todos os crimes cometidos no mundo são por interesses financeiros, e que por isso ele prefere viver como uma espécie de coach e fazendo haikais. Eu acredito que quando aparecer a história dele, vai ser de um empresário que foi muito ganancioso, que não mediu escrúpulos para ficar milionário. Isso, inclusive, vai justificar como ele se sustenta, mas que, pelo sistema de pontos dos Dom Brothers, ele fez um pedido para nunca mais ser ganancioso e viver da arte. E é por isso que ele fica insistindo nessa arte do haikai, por mais péssimo que ele seja. O Kijino tem uma ligação
com o Inuzuka, porque ambos são apaixonados pela mesma mulher, por mais que eles não saibam disso. Por mais que já tenha mostrado que a mulher deles tem um bestial dentro de si, eu não acredito que é por isso que o Inuzuka é um foragido. Acredito que foi um pedido de um brother anterior que passou esse problema para o Inuzuka. Talvez tenha sido até o Kijino anterior, que tinha uma personalidade diferente, mas hoje em dia age de outra forma porque teve sua memória apagada. O Kijino começou com um personagem super simpático, super radiante, super apaixonado pela sua esposa e que sofre síndrome de impostor dentro do próprio casamento. A gente rapidamente ganha uma grande simpatia pelo personagem, para isso ser quebrado lá no episódio 8. Nesse episódio, a esposa dele está sendo perseguida por um bandido, provavelmente com problemas mentais, e o Kijino atrapalha os Dom Brothers para os mestres da mente matarem o bandido, para que esse bandido nunca mais atrapalhe ou ataque novamente a esposa dele. Típico de cidadão de bem. Bom, por mais radiante e simpático que o Kijino seja, ele não é uma boa pessoa. Ele bota em julgamento qual é o dever de um herói. E bem, eu acredito que ele é o culpado pelos crimes que o Inuzuka é acusado e que por isso é foragido. E ele usou o sistema de pontos dos Dom Brothers para jogar essa culpa para outra pessoa e viver uma vida nova, completamente feliz e ter literalmente esquecido do passado. Todos, brothers e sisters, são párias da sociedade japonesa. Uma plagiadora, um desempregado, numa sociedade que preza muito o bem coletivo e a coletividade, e que se você não tiver um emprego, você é um merda que deveria morrer, e um criminoso. Explicar o sistema judiciário do Japão nesse vídeo ia demandar muito mais minutos. Em breve, provavelmente agora nesse mês, eu vou fazer um outro vídeo explicando como isso funciona por lá. Mas para adiantar e resumir bastante, no Japão é mais fácil você confessar o crime e pagar fiança do que você provar que é inocente. E ainda tem o Kijino, que a gente não sabe se fez mesmo alguma coisa de errada, mas que boa pessoa e bom herói, de fato a gente sabe que ele não é. Acredito que muito em breve os outros brothers vão se transformar em monstros, vão ser corrompidos pela ganância e serão salvos e se tornarão heróis plenos, assim como aconteceu com a Amarela lá no episódio 10. Porém, ela não precisou virar nenhum monstro nem nada do tipo. Ela apenas olhou para dentro de si e para realidades que ela prejudicou e resolveu por si mesma. Por isso, acredito que ela vai ser a pedra fundamental para a equipe e que vai resolver a ganância de todas as pessoas envolvidas nesse esquema aí de monstros e por aí vai. E creio que ela vai liderar os brothers para derrotar o Momotaro lá no final da série, revertendo assim a lenda original. Calma que eu já vou explicar isso. Momotaro é um caso à parte. É um personagem completamente perfeito em tudo. Um personagem muito chato de ser trabalhado narrativamente. E ele sabe disso. Diferente dos Reds dos anos 80,
que era o máximo da perfeição, Momoitaro sabe que ele é um personagem chato que atrapalha o desenvolvimento da equipe em trabalhar em sinergia e por isso ele é ativamente cruel com eles enquanto está transformado. Diferente do Bulkenhead, lá de Bolkenja, que era um completo cuzão que salvava os membros, dava esporro e fazia eles se sentirem uns completos inúteis e que só serviam de peso para ele, que ele poderia resolver tudo sozinho. Um completo babaca passivo-agressivo. Momoitaro foge bastante dos padrões humanos. Ele, além de ser perfeito em tudo, ele também não sabe mentir. Nesse quesito, ele se aproxima muito mais dos mestres da mente. E ele também veio de uma outra dimensão. Então ele pode ser tanto um mestre da mente, ou um bestial, ou quem sabe até um híbrido dos dois. Dom Momotaro também não parece seguir o sistema de pontos dos outros brothers. Apesar que ele parece ter feito um desejo para Kirara virar uma idol lá no final do episódio 12. Quando o Sonoza, um dos mestres da mente, tenta dar risada, tenta gargalhar, ele sempre parece estranho, bizarro. E quando Dom Momotaro ri, ele também ri de forma bem artificial. Mas por estar mascarado, muitos dos personagens não perceberam esse tipo de artificialidade do Dom Momotaro. Se você perceber, o Momoitaro, quando tá de Dom Momotaro, ele é muito mais festivo, muito mais risonho, muito mais alegre. Acredito que ele age dessa forma justamente por estar mascarado e as pessoas não perceberem que ele não está sendo humano. Coisa que os mestres da mente ainda não dominaram ou ainda não perceberam isso. Afinal, tanto o Sonoza quanto a mulher lá que parece a Jade Picon parecem estar na Terra há bem menos tempo do que o Sonoi, que já age de forma mais natural. Acho que age de forma mais natural até do que o próprio Momoitaro. Por isso, acredito que no futuro o Dom Momotaro será corrompido pela ganância de querer ajudar todas as pessoas. Já mostrou um flashback dele, que ele tentou fazer isso quando criança e se frustrou e ficou sozinho. E que isso vai ser um dos embates finais, quando a Haruka irá liderar os Dom Brothers para derrotar ele, reverter o conto original e assim, de fato, a equipe se unir e derrotarem os bestiais. Antes que eu esqueça, os 3 bestiais que foram comentados, o bestial policial, por ser um gato, acredito que seja baseado em Geki Ranger. O bestial, que é a mulher do Kijino, por conta do origami da garça, provavelmente é baseado em Kaku Ranger, já que origami e garça remete a Tsuruhime. E o outro, que é apenas comentado, que é um pinguim, provavelmente é baseado em Jetman. Não apenas por ser o único Sentai que é totalmente baseado em pássaros, e pinguim remete a um pássaro, como também foi o Toshinoi que criou o Jetman, e ele não ia deixar esse fanservice passar barato. Ele com certeza vai dar bastante peso ao monstro que representa o Jetman. E bem, eu tô doido pra ver isso. Tomara que quem interprete o vilão seja o ator que fez o Black Condor. Bem, gente, é isso. Comentem aí o que vocês concordam, o que vocês discordam, suas teorias. E até o episódio 24 ou até o próximo episódio muito interessante que eu irei comentar aqui, mesmo que de forma solta. Se eu tivesse feito esse vídeo antes, eu tinha feito
lá quando Kijino se mostrou um cidadão de bem. É isso aí, até a próxima.